é um choque, com certeza. Bom, gente, a minha convidada hoje, ó, a Vanessa, minha mulher, companheira aqui de Vivenda e Mochilando, ela está falando que Belém está um forno, está até passando mal. Ela está Ela tá lá lá em na Belém? terra, está lá em Belém. Ô, Ela é coisa de lá. boa. É, tá muito quente realmente lá. Aí Sempre não é, tem na jeito, aí, verdade, né? Só refresca um pouco depois exatamente. da chuva. Exatamente, exatamente. Lá não tem frio, na verdade, né? Lá é calor, quente, Imagina, a temperatura mais abafado. amena é aquela que faz 23 graus. Exatamente. Exatamente. Bom, gente, muito legal. Vamos chegando aí, vamos vindo. Pessoal que conhece o Pará, que já esteve em alguma cidade, alguma região desse estado gigantesco, dá para dizer que o Pará poderia ser um país, pelo tamanho, é um tamanho de um país, é um estado Dá um gigantesco. Você já Portugal inteiro esteve, dentro e ainda sobra espaço. ó, é isso, exatamente. Você já teve algum lugar, já conhece Belém, conhece alguma outra cidade, tem muitos pontos turísticos que a gente vai trazer aqui hoje. Comenta aqui com a gente, participem, é muito bacana a participação de vocês. Hoje a minha convidada é a Odete. Odete é turismóloga, ela é do estado do Pará, conhece muito, já conhece muitas cidades ali. Odete, vamos trazer então, a respeito do Pará, vamos começar por uma parte talvez menos conhecida, menos falada, vamos dizer assim, para depois a gente ir pegando os carros-chefe Os do estado, que principais, são né? naturalmente capital, Belém, e a Amazônia, a região da Amazônia, e os pontos turísticos que ficam localizados nela, né? Vamos Uhum. começar pelo litoral, então. O litoral, eu tive o prazer de conhecer um pedacinho ali, é um litoral diferente. Quando você pensa em litoral do Brasil, né, a concepção de litoral do Brasil, ela Sim. é uma outra. Você pensa naquelas praias com coqueiros e aquela areia fininha e branquinha, aquele mar azul. Em alguns lugares, principalmente nos extremos do Brasil, como extremo sul e extremo norte da costa, não é exatamente assim. Então vamos começar por essa parte, que tem muitos pontos de interesse. Um deles eu conheci, que é a Ilha do Algodoal, que fica perto de Marudá. Tem muita coisa bacana nesse litoral e pouca gente sabe disso. Exatamente, Gustavo. O nosso, a gente chama de Amazônia Atlântica, né? Nosso litoral atlântico, ele tem uma característica bem peculiar. Primeiro que as nossas praias, elas sofrem interferência de maré, né? Então, são 6 horas, pelo menos de cara você vai diferenciar das praias do restante do Brasil. Por quê? Porque são praias que têm extensa faixa de areia. Então, são 6 horas enchendo, né, a maré e 6 horas secando. Então, tu tens a oportunidade de ver no mesmo dia a maré, a praia com água cobrindo toda a faixa de areia, e esse toda a faixa de areia, é, em determinadas praias, chega a ser mais de 1 quilômetro, né? Então, Sim. são 1 quilômetro de praia que tu consegues ter diariamente para percorrer nesse período de 6 horas. Então, são 6 horas enchendo, 6 horas secando, então tu tens essa oportunidade de vivenciar esse litoral, né, amazônico aí diariamente. Com águas quentinhas, tá? As águas das praias da Amazônia, elas são quentinhas e são praias de água do Atlântico, tá? É, tem muita interferência, nos primeiros 6 meses, tem muita interferência do Amazonas, porque tu sabes que o Pará está ali no estuário do Amazonas, né? Então, determinadas praias, ela tem essa interferência, então, nos primeiros meses do ano, que é o período que tem maior incidência de chuva, o Amazonas ele penetra um pouco mais nessas praias. Então a cor da água ela fica mais marrom, né, fica marrom, e a partir de julho em diante, por exemplo, até dezembro, ela fica bem mais esverdeada, tá? Então sempre bem quentinha, até a noite a água é bem quentinha. E tem essa característica, faixas de areias extensas, muito difícil de tu encontrar coqueirais, como tu vês no Nordeste, por exemplo. Então, normalmente são restingas, né, de vegetação próxima às praias, tu vê restinga, tu vê manguezais.
O Pará, ele tem um litoral que produz muito caranguejo, né? Então, mesmo as praias de água doce, elas têm essa interferência e muito manguezal. Até, se tu fores ver, a Ilha do Marajó é um dos maiores produtores de caranguejo litoral ali também do Marajó. Então, aí nós temos diversas praias. As mais famosas, a gente está vivendo agora, nesse momento, o verão amazônico. Né? O verão Sim. amazônico, embora aqui, por exemplo, no sul, a gente está vivendo o extremo frio, mas o nosso verão, ele começa final de junho e vai até dezembro. Né? Então, o Pará, ele não tem definidas 4 estações. Por quê? Porque nós estamos bem na linha do Equador. Então, nós temos o período que chove todo dia, que a gente fala, né? Que é o verão, e o período que chove o dia todo, que é o nosso inverno. Na verdade, o nosso inverno ele é característico pelo tempo de chuva, né? Então, no inverno se chove mais e no verão chove menos. Mas Belém é muito conhecida pelas chuvas. Diariamente, praticamente chove. Então, até para você marcar um encontro com alguém de trabalho ou com um amigo, você tem que marcar antes ou depois da chuva, que é muito característico logo após o almoço, no início da tarde, sempre dá aquela chuvinha. Né? E aí, falando das principais praias, assim, que são mais buscadas nesse período do verão amazônico, nós temos a praia da Amazônia Atlântica, do litoral amazônico ali, litoral atlântico ali, que são Salinópolis, vamos para o extremo ali, Bragança, o Pará ele tem muitas cidades homônimas à de Portugal. Então, Bragança, por exemplo, é uma cidade homônima de Portugal. E é uma cidade que ela já fica mais ali no extremo no nordeste paraense, já a fronteira Viseu, fronteira com o Maranhão. Se tu pegares o mapa do Brasil ali, a fronteira com o Maranhão, logo depois do Maranhão vem essas primeiras cidades. Então, Bragança, Salinópolis, aí você falou da Ilha de Algodoal, que é a Ilha de Maiandeua, aí vem Marapani. Então, todas elas são cidades do litoral atlântico, a nossa Amazônia, que compõe a nossa Amazônia Atlântica. Característica que eu falei, de praias de águas mornas, de praias de essas faixas de areias, e elas são muito procuradas nesse período, né, do verão amazônico, a partir de julho, junho em diante, principalmente no período de julho, que são as férias escolares. Infelizmente, nesse momento, apesar da pandemia, como já está liberada as praias, né, muita gente continuou procurando. Então, Salinópolis, por exemplo, é como é o point, né, de Belém. Então, é onde toda a sociedade se encontra no verão amazônico, né? Então, se você tiver a oportunidade de ir a Salinópolis no período de julho, Belém se muda para lá, lotado. E assim, Salinópolis é uma cidade muito procurada pelo Centro-Oeste, inclusive, muito goiano, muito matogrossense, né, que pega Belém, Brasília e vai realmente, porque o Centro-Oeste não tem praia, né? E vai tomar esse banho de mar lá quentinho. Então, Salinópolis é uma das principais praias e muito procurada, estruturada, inclusive, para o turismo. E Maiandeua, a ilha de Maiandeua, lá que você visitou, a ilha de Algodoal, ela tem uma característica única. É uma ilha que não tem trânsito, é uma ilha que não tem carro. Né? Todo o transporte, toda a logística, ela é feita através de carroças, utilizando os burrinhos, os cavalos. Tu tiveste com certeza a oportunidade de passear, né, de charrete, de carrocinha com eles. Sim? Na verdade, eu acabei não pegando. Eu até esses dias postei uma foto no Mochilando, falando exatamente isso, uma foto de uma carroça, aquela praia sem fim, né? São praias muito extensas, muito bonitas, né? Eu acabei não pegando, porque confesso que, primeiro, que eu gosto muito de andar, eu adoro andar a pé, e me fizeram um preço bem puxado ali para me levar nos lugares que eu queria. Né? A Lagoa da Princesa, ali, nas outras praias. Tu contorna, na verdade, tu contorna a ilha, né? A ilha toda, tu faz uns 180 graus ali para ir na última praia. Né? E aí, para o visitante que não deseja caminhar muito, porque leva
uns 30 minutos caminhando ali ou mais, né? Para você percorrer até a praia mesmo da Princesa. E, e aí quem não tem essa né, disponibilidade de caminhar, principalmente sobre o sol quente, aí vai na charretezinha, vai na carrocinha ali. E todos os cavalos, eles são muito bem cuidados, eles têm nome, né, tem toda uma caracterização da carroça, e acaba sendo até um atrativo turístico. Por quê? Porque a ilha ela não tem esse sistema de transporte. Na verdade, ela não tem veículo, não possui veículo. É uma ilha toda trabalhada para receber o turista sem poluição de veículos, né? Sim, isso é Então, essa ilha de importantíssimo, isso Maiandeu é é muito conhecida por interessante. Ilha de Algodoal. E é uma ilha muito procurada por turismo de jovens, né? É uma ilha que trabalha muito o ritmo do reggae, então tem muitos shows. É muito procurada nesse período também. Algo mais assim. Ali, inclusive, né, as casas, você falou uma coisa muito importante, né, Odete, que é a maré, né? Eu tenho umas fotos ali de que você tem a maré, ela recua totalmente, o mar vai lá, se você tem a praia fica não apenas extensa, como larga também, né? Sim, como tu falaste, As assim, dá para casas, perder de vista. exatamente, e muitas das casas ali, nas praias principais, elas têm até, são aquelas casas eu não sei se tem estacas, né? São aquelas As barracas. exatamente, São aquelas casas que elas palafitas, ficam na altas, verdade, né? né? Palafitas, Porque isso, justamente por conta dessa característica, a maré, assim como ela se estende, ela retorna. E retorna de forma bem violenta. Né? Retorna, né, bem brava mesmo. Então, os restaurantes, eles funcionam em barracas, que a gente chama, mas são restaurantes em forma de palafitas, que são bem altos, né? Tem uns 5 metros de altura, mais ou menos, que é ele bem alto. Por quê? Que é justamente para a maré, quando subir, passar por baixo. Né? Inclusive, em Salinópolis, por exemplo, são muitas barracas, são muitos restaurantes, nunca contei, mas são mais de 50, né? Ali na extensão da praia. E é muito comum os desavisados da maré ser surpreendidos, né, com os seus veículos, porque é uma praia que tu podes entrar com carro, tu estacionas, é uma característica assim. Maranhão também tem uma praia que tu podes entrar, que é a Praia do Araçagi, mas são poucas as praias do Brasil que tu tens a oportunidade de colocar o teu carro, estacionar, levar o teu cooler e ficar ali ouvindo a tua música e curtindo a praia. Tu pode estacionar o carro na beirinha da praia. Então, são poucas as praias que tu pode, né, fazer isso. E Salinópolis é uma dessas características de Salinópolis, é isso. Então, o que acontece? A praia ela fica lotada de carros, né? Como eu te falei, Belém se muda para Salinópolis nesse período de Réveillon também. Então, não é difícil todos os dias, né, acontecer, vez ou outra acontecer, de um veículo ficar dentro da água. Né? A maré surpreender, não conseguir retirar o veículo. Agora mesmo, no final de semana passado, 2 veículos ficaram levados pela maré. Né? Quase 300 mil reais os 2 veículos valiam e foram perda total na maré. A maré subiu, não deu tempo de eles se retirarem e, infelizmente, foram engolidos pela maré. Acontece muito sim. isso. A Vanessa, aqui, minha companheira de Vindo e Mochilando, ela falou aqui que na Praia do Atalaia, em Salinas, ela já viu muitos carros sendo levados pela água, né? Porque a maré volta e se Sim. você não está habituado, se você não sabe dessa programação, vamos dizer, da maré, ela pega você de surpresa e vai varrendo tudo que estiver pelo caminho. O que acontece? Na verdade, assim, a praia, ela tem vários laguinhos. Quando vai baixando a maré, vai criando vários laguinhos. Então, a maré, ela não vem de frente, ela vem circundando. Então, os veículos que estão em determinados pontos, próximos de lagos, que são os primeiros que vão enchendo, ou os que estão mais para a ponta, que tem um braço de rio, então a areia ela fica logo movediça. Então, por mais que faça força, o veículo não vai conseguir sair dali.
e acaba atola, realmente, né? nem guincho não chega mais para retirar. Então, por isso que muitos deles perdem, porque. E não é desavisado, não, porque muitas pessoas perdem por conta de imprudência mesmo. Acha que vai conseguir tirar o carro, a maioria são carros bons, são caminhonetes, são S10 e tal, acha que vai dar tempo e fica ali curtindo e deixa a maré chegar próximo e já era, aí não dá mais tempo. Paga para ver e aí perde o carro, né? Não tem jeito. Todo veraneio e todo Réveillon acontece. E Faz depois é parte. devolvido por Iemanjá. Então, exatamente. A Marlice perguntou isso aqui, tinha a Marlice sempre acompanhando. Ela perguntou, e depois a maré traz de volta os carros que são levados? Acaba trazendo, mas ele já Sim, não perda funciona total. mais, né? Perda Perda total. total. Uhum. Exatamente. Então, é isso que você trouxe, Odete, é muito interessante dessa geografia do litoral do Pará, né? Que é uma geografia diferente, muito caracterizada por mangue, tem esse detalhe da maré que é muito interessante. As praias continuam sendo lindíssimas, mas é interessante exatamente por isso, por ser diferente, né? É totalmente diferente das praias, vamos dizer, do Sudeste, Espírito Santo, Rio de Muito. Janeiro, até mesmo São Paulo. Bem É diferente. totalmente Aqui a gente não diferente. sente tanto essa diferença de maré, né? No máximo 2 metros, bem pouco, essa diferença é quase imperceptível. Sim, sim. E é exatamente por ser tão diferente que torna interessante. Assim. Eu gostei muito de ter conhecido, fui para Marudá, como eu falei, fui na Ilha do Algodoal, gostei muito. É muito, muito interessante, muito bonito. São aquelas praias imensas, assim. Na maré baixa ela fica não apenas extensa, como larga, né? Dá para você andar, dá para curtir. Mas exatamente o que você falou, você está ali quase na linha do Equador. Eu dei uma bobeada com um protetor solar, não botei tanto quanto eu achava que devia. Olha, eu voltei com a cara toda queimada. Um camarão, né? Despela bastante. O sol é muito quente porque tu te engana com o vento, né? Tem um vento, uma brisa muito boa, muito gostosa. E se tu passas o dia inteiro ali, nossa, a pele acaba com a pele mesmo. Gustavo, Exatamente. só baixando, assim, subindo, na verdade, continuando no litoral, visitaste Marapanim, que é vizinha ali para atravessar para o Algodoal, né? Aí tu vai chegar à Ilha de Mosqueiro. A Ilha de Mosqueiro, ela é um distrito de Belém, só para diferenciar, porque a Ilha de Mosqueiro, ela é praia de água doce, tá? Então, ela é um distrito de Belém já, ela fica a 54 quilômetros do centro de Belém, e também é um outro ponto muito procurado no verão. Porém, as águas da praia da Vila de Mosqueiro, da Ilha de Mosqueiro, ela é água doce. E, embora seja de água doce, dos diferenciais é o único lugar do Brasil que tu tens praia de água doce com ondas de mar. Eu não sei se tu tiveste as Isso é incrível. oportunidades de ir. Então, as pessoas que visitam a Ilha de Mosqueiro, ou até mesmo o litoral do Marajó, eles ficam encantados, porque são, né, tu olha ali, tu pensa que é mar. Na verdade, a Mosqueiro passa pela Baía do Marajó e as ondas, tem campeonato de surf ali, né? Tem período que tu faz o campeonato de surf mesmo, são ondas de 3 metros, então são praias de água doce com ondas de mar, e também bem quentinha. A característica é que água com bem marrom, né? A água com toda a característica do Amazonas ali, embora seja a Baía do Marajó. E isso é espetacular. E aí a gente já começa a entrar para Belém, né? Porque a gente sabe Belém banhada por alguns rios, mas ela está muito perto do mar, né? Tem a influência do mar ali em Belém. Então, vamos começar a falar da geografia de Belém, né, Odete? Ela é banhada, se eu não me engano, o Tapajós está em Belém, acho que o Amazonas também passa por Belém, não? Uh-uh. Não, não. O Tapajós, ele passa por Santarém. Na verdade, ele banha Santarém, que fica no oeste do estado. É um rio totalmente diferente. Na verdade, tem um encontro do Tapajós com o rio Amazonas, em frente a Santarém, que é o Solimões, né, que banha o Amazonas, passa por Manaus. Na verdade, é o mesmo rio. Só que quando ele entra no Pará, ele ganha o nome de Rio Amazonas. Tá? Então, lá no Amazonas é o encontro do Rio Negro com o Solimões. Em Santarém é o encontro do Amazonas com o Rio Tapajós.
que é um rio azulado, né, de água bem azulada, bem transparente. Então, é o mesmo encontro, né? Eles não se juntam por um determinado período, eles vão, né, caminhando sem se juntar. Então, Belém, ele não banha, ele não tem nenhuma interferência com o Tapajós, não tem nenhuma afluência do Tapajós. O que tem ali de afluente é o Rio Guamá, que é um rio que inicia ali no Nordeste paraense, no São Miguel do Guamá, e ele percorre até a Baía do Guajará. Então, tu tens ali, Belém ele é uma península, né? Uma cidade que é uma península. Então, tu tem tudo afunila ali no final da cidade, então onde foi fundada a cidade, né? Ali no Forte do Presépio, Forte do Castelo, que hoje Belém tem 404 anos, a fundação foi em 12 de janeiro de 1616, e essa parte da cidade, ela tem ali o Rio Guamá e a Baía do Guajará, né? Então, não tem nada a ver com o Tapajós, tá? O Rio Guamá também ele é um rio que tem bastante barro, né? Por isso a cor é bem barrenta, igual o Amazonas, e todos se encontram ali naquela baía. Inclusive, quando vai para o Marajó, você atravessa a Baía do Marajó. Embora a distância em linha reta sejam 80 quilômetros, você percorre 4 horas para, né, atravessar a Baía. E tem muita onda mesmo, assim. Se tu vais de ferry-boat, tu sente bastante. Hoje já tem as lanchas rápidas, né? Então, diminuiu bastante para o turismo, foi essencial, porque diminui o tempo, né? Tu levas apenas 2 horas para chegar até o município de Soure, que é um dos principais municípios turísticos da ilha, e um dos mais procurados no litoral da Ilha do Marajó. Então, hoje já diminuiu bastante. Mas, assim, para quem não está acostumado, para atravessar essa baía, sente bastante, porque balança realmente, né? Tem hora que a lancha vai lá em cima e volta. Então, assim, não é para todo mundo. É sempre bom tomar um Dramin antes. E isso que você falou do Rio Guamá é muito interessante, porque eu tive o privilégio, Odete, de São Miguel do Guamá. Na verdade, foi de São Domingos do Capim, elas são, Sim, uma sim. fica de frente para a outra, né? A gente vai até falar depois melhor sobre essa parte do interior do Pará, de alguns Aham. detalhes interessantes, como a Pororoca, né? Mas eu peguei um barco, fui de São Domingos do Capim até Belém, se eu não me engano, foram 8 horas, 7 horas de barco, eu acho. É Aham. uma viagem super gostosa, você vê muita natureza, muita vegetação, comunidades ribeirinhas, mas é o que você falou, a água é escura, típica dos rios da Amazônia, né? E assim, Belém é uma Tu vais cidade que observando o ela modo tem... de vida do ribeirinho, né? Eu digo assim, não é só uma Exatamente. viagem, é uma experiência, Não tenha dúvida, não tenha dúvida. né? Passear de barco por rios da Amazônia, seja pelo Pará, Amazonas, Amapá, Rondônia, é uma escola, é um verdadeiro curso que você está fazendo, porque É. são lições que você aprende, são vivências únicas muito legais. E Belém, você acabou de falar, é uma cidade com mais de 400 anos, né? É uma cidade que ainda preserva a natureza, mas acumulou muita cultura e muita história e desenvolveu uma culinária assim que eu, assim, das pessoas que eu conheço há muitas pessoas que já foram para Belém. É claro que o olhar de turista ele é diferente de quem vive lá. Porque quem vive na Uhum. cidade de Belém é uma cidade grande, tem problemas como qualquer capital. Mas quem vai visitar Belém, eu não conheço uma pessoa que tenha ido e não tenha se apaixonado pela cidade. Eu sou uma dessas pessoas. Gostei muito de conhecer. Traz um pouco para a gente, Odete, sobre a cultura da cidade, sobre o ver o peso, que é um tesouro histórico da capital e dessa culinária tão desenvolvida e tão maravilhosa. Só para contextualizar, Gustavo, Belém, ela foi eleita uma das cidades criativas da gastronomia pela Unesco. Então, eu não recordo se são 4, tá? Mas Paraty, Florianópolis, Paraty, Belém, e eu acredito que tenha mais uma, não me recordo agora qual é essa, Belo Horizonte, mas Belém é uma das cidades criativas da gastronomia, e isso não é por nada não, porque Belém, assim, não puxando a sardinha para a gente, mas o que eu mais sinto falta quando eu saio de Belém é a gastronomia. A nossa gastronomia ela é muito rica, muito diversa, muito autêntica. Então nós temos Criativa.
nós temos raízes indígenas, né? Então, a nossa gastronomia, tu tens muitos ingredientes e não é à toa que hoje está sendo muito pesquisada. Diversos chefes de cozinha do Brasil e do mundo inteiro procuram a Amazônia para estudar a sua gastronomia, né? Então, está muito em alta a gastronomia, o ver-o-peso, como você falou, o mercado do ver-o-peso, ele é a maior feira aberta da América Latina. E é uma verdadeira exposição, um museu a céu aberto da cultura, da culinária paraense, né? Então, ali você encontra frutas, verduras e legumes. Então, é uma diversidade, são cheiros e sabores, assim, muito intenso. Precisas ir ao ver-o-peso e trabalhar o teu olfato, o teu paladar, é muito intenso. Então, tu vai para a Feira do Açaí. É um dos programas que eu indico para o visitante, é acordar cedo, às 4 da manhã, e ir para a Feira do Açaí. A Feira do Açaí, ela fica ao lado do Ver-o-Peso. E é onde tem a comercialização do açaí. O açaí, o maior produtor de açaí do mundo é o Pará, né? E essa comercialização, ela acontece logo cedo, no início da noite, e de madrugada é o momento que mais, né, tem movimento ali. Todos os comerciantes estão chegando com os seus barcos das ilhas próximas para comercializar o açaí. Então, em Belém, o açaí ele é comercializado puro, in natura, né? Ainda debulhado, em grão. Não eu sei que o brasileiro, muitos não têm a noção do que é o açaí de verdade, né? Toma o açaí com guaraná, com banana, mas o paraense, ele tem o açaí, ele tem o hábito de consumir o açaí puro, aquele que é batido na hora. Inclusive, o hábito do paraense é comprar o açaí na hora do almoço, né? Então, por isso que a feira do açaí, ela é um importante entreposto, porque é onde todos os batedores de açaí de Belém vão comprar, né? Então, é um ponto de encontro de comercialização. E não são poucos, né? São quase que 2.000 batedores de Belém vão naquele momento ali estar comprando, né? Assim como os restaurantes e também. Então, uma muvuca, que a gente chama, é uma muvuca, que é muito interessante de se conhecer. Então, o turista que vai à Feira do Açaí, ele tem uma outra noção do que é o açaí, né? Então, ele tem a oportunidade de ver o açaí in natura e depois, quando for consumir o açaí puro, que é o que é batido, né, batido a polpa mesmo, e é o hábito do paraense também consumir esse açaí com peixe frito, com um camarão, com um charque, que né, é a carne salgada. Então, é um hábito do paraense consumir esse açaí. Diferente do resto do Brasil, que consome com granola e banana, o paraense ele consome com comida, com camarão, com charque, com peixe frito. Isso que você falou, Beth, é muito interessante, porque primeiro que assim, ir à Feira do Açaí já é um passeio imperdível e obrigatório. Mas isso que você falou é necessário também para o pessoal entender o que é o açaí. Aqui no Sudeste, no Sul, até mesmo no Centro-Oeste, o pessoal consome um açaí que eu falo brincando assim, um sorvete de açaí. Não é açaí, é sorvete de açaí. E a primeira não vez querendo menosprezar, tá? Mas assim, não é o açaí realmente, é uma mistura, né? Porque o nosso açaí, ele é puro, ele não tem mistura, né? Então, tu só mistura na hora que tu vais misturar, no máximo que tu mistura ali é uma farinha de mandioca, um açúcar que tu vais comer, né? Então, inclusive, ele é muito consumido após o almoço. Né? Ele é muito consumido após o almoço, então basta ter ali um peixinho frito, já tá pronto o almoço. A primeira vez que eu consumi o açaí, na verdade, eu fui para o interior do Pará, fui São Domingos do Capim. Eu gosto muito do açaí daqui, gosto do sabor, embora eu sempre soubesse que não era o verdadeiro, mas eu gosto, vamos dizer que eu gosto, sim. Aí cheguei lá, morrendo de fome, uma viagem longa, né? Me dá aí 1 litro de açaí, que eu estou morrendo de fome, o cara encheu uma tigela para mim. Primeira colherada que eu dei, eu falei, o que é isso? Rapaz, não tem. E o cheiro, né? Aquele cheiro de açaí puro, assim, nossa, só para quem conhece realmente.
E vi E o ó, pessoal não comendo tem gosto de camarão. terra, tá? Exatamente, exatamente. E o pessoal, isso que é o detalhe, né? O pessoal não come com leite condensado, xarope de guaraná, granola com chocolate. Não, o pessoal come com camarão, com arroz e feijão, com Uhum, frango, que é o jeito de raiz de comer o açaí. sim. Eu não sei se tu tivesse a oportunidade de consumir lá na Casa do Caboclo mesmo, Amazônia, dali em São Domingos do Capim, né? Então, é uma E experiência, foi. assim, muito, muito, eu digo assim, rica, né? Que você consome essa experiência, você consumir, tomar um açaí na Casa do Caboclo, nossa, é diferente de você consumir em Belém. Tinha sido batido na hora ali, Odete. Tinha sido feito na hora ali, mais puro impossível, fresquinho mesmo. Não vou dizer que eu Uhum. não gostei, mas é que o choque foi tão grande que eu acho que eu acabei estranhando um pouco. Aí eu coloquei farinha, fiz uma maçaroca ali, falei, ficha, eu Fez um coloquei pirão. açúcar. Falei, rapaz, não tá dando certo. Acho que os caras só rindo de mim. Olha o paulista comendo açaí aí. Olha o paulista experimentando açaí. Eu não sei se tu, quando tu foste, já tinha visitaste o Ponte do Açaí. O Ponte do Açaí, ele é um restaurante que eu indico mesmo, gratuitamente. O Nazareno é um empresário espetacular. É caboclo da Amazônia. Ele é um restaurante que fica bem em frente à Estação das Docas, que é um outro ponto turístico de Belém, que super indico, não pode deixar de visitar. Então, o Ponte do Açaí, ele é um ponto obrigatório para quem vai a Belém de visitar, de tomar o açaí, assim da forma que a gente está falando, né? Com charque, com camarão, com peixinho frito. Então, super indico o Ponte do Açaí. Aí eu falei da Estação das Docas. A Estação das Docas, ela é um antigo galpão das docas do Pará, que foi em 2000, já tem 20 anos. E ela foi toda revitalizada e hoje é um dos principais pontos de turismo do Pará, de Belém, quem vai a Belém. E na Estação das Docas, fica de frente para a Baía do Guajará, é um dos pontos muito procurados para ver o pôr do sol. Tem diversos restaurantes, diversas lojas. Tem uma cervejaria que tem cerveja de açaí, de bacuri, de cupuaçu, são cervejas bem amazônicas. Olha que Então, maravilha. super indico Isso que também, você que é Amazon falou Beer. é muito interessante, agora também já abrangendo, mas ainda falando da culinária, o que eu experimentei e ouvi falar de fruta no Pará, que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, é impressionante, né? A riqueza de frutas, sucos, vitaminas, sorvete. A minha mulher fala muito da Cairu, você deve com certeza conhecer a sorveteria Melhor Cairu, fala sorveteria que é do uma das Brasil. melhores. Ó lá, tá mais Sério, uma, mais uma. sério, foi eleita a melhor sorveteria do Brasil. E fica também Olha, dentro da estação, ela tem um ponto de venda dentro da Estação das Docas. Então, você pode ir lá ver o pôr do sol, se não quiser tomar a cerveja de cupuaçu, vai tomar um sorvete de cupuaçu, vai tomar um sorvete de açaí, um sorvete de bacuri, que são frutas da Amazônia e são deliciosas no sorvete também. sim, sim, com certeza. E Odete, você já falou muito sobre a cidade, mas para a gente passar aqui, que o nosso tempo já está correndo, e a gente ainda tem o interior, muita coisa interessante para trazer também, me traz 5 lugares de Belém que quem for visitar a capital paraense não pode ir embora de lá sem conhecer. Eu diria até que só faltou um para mim, que é um jogo do Remo. Eu queria muito ter ido no jogo do Remo, não consegui. Mas não tinha, na hora não tinha. Mas Leão! eu acho que eu conheci alguma coisa. Traz pra gente. Olha, eu super indico em Belém o Parque do Tinga. Ele é uma unidade de conservação, tem mais ou menos uns 5 anos, eu acredito, que foi aberto à visitação para turistas, visitantes, local mesmo. E ele é um parque que é onde está localizado os mananciais que abastecem Belém, que é o Lago do Tinga. Então, é um lago super extenso. Então, dentro do Parque do Tinga, você pode fazer caminhada, você pode andar de bicicleta. Ele é muito utilizado, inclusive, para corridas, para corridas de bicicleta, né, para trilhas,
para observação da natureza, enfim, para contemplação, né, de ir lá na beira do lago, ver o pôr do sol. Então, ele é um parque que ele está estruturado hoje para o turismo e que recebe muitos visitantes, e o próprio belemense, que sempre está ali fazendo caminhada e tal. Então, esse é um ponto que eu super indico. O Parque o Parque Mangal das Garças, também, que ele fica, não sei se tu visitaste, ele fica ali de frente ao rio, entre o Rio Guamá e a Baía do Guajará ali, e é um parque de natureza, ele é bem menor que o Parque do Tinga, mas é um parque é um parque de restabelecimento de aves, então todas as aves, elas estão livres, né? Então é um parque que, ele, como eu disse, ele está na beira do rio e tem uma aninga, e essa aninga, essa vegetação, é onde que está todas as aves ali se restabelecendo, então você pode visualizar muitas garças, guarás, livres ali. Então, e é gratuito. Tanto o Parque do Tinga quanto o Parque Mangal das Garças, eles são pontos turísticos e gratuitos. A Estação das Docas também, como eu falei, ela é um outro ponto, também gratuito. Eu não sei se viste já em Recife, tem muito parecido, mas a Estação das Docas ela é bem maior, também é um ponto de bastante visitação. A Ilha do Combu, ela está se destacando, é uma ilha, Belém, ela é composta de 43 ilhas, e a Ilha do Combu é uma das maiores que fica, é só atravessar o Rio Guamá, dali do bairro do Acondo, você atravessa da Praça Princesa Isabel, custa R$ 10 o barquinho para você atravessar, 10 minutos, ida e volta, né, você atravessa 10 minutos, e nessa Ilha do Combu é uma ilha que ela está se destacando pelos diversos restaurantes, né? A gastronomia é muito intensa. Então, muitos restaurantes, e muitos deles dos próprios ribeirinhos, né, estão abrindo os seus restaurantes e recebendo muitos visitantes. Então, hoje, se você falar de gastronomia em Belém, a Ilha do Combu, ela se destaca por esses inúmeros restaurantes, então super indico, é bem fácil, bem tranquilo de atravessar o Rio Guamá. A viagem por si só, 10 minutinhos, tu já vai apreciando ali o Rio Guamá. Então, é uma ilha super preservada, tu desces no barquinho, não tem carro, tá? Tu só desce de barco, tu contrata o barqueiro na ilha da Praça Princesa Isabel, ele te deixa o restaurante que você quiser, como são diversos, você tem que dizer para qual você quer ir. E marca o horário, ele vai te buscar. Então, esse é o nosso ônibus, é o nosso Uber, né? É o barqueiro. Então, tu já contrata ele para ir de volta, ele vai te buscar. Na Ilha do Combu também, está sendo muito, muito procurado os chocolates bem orgânicos, né? Os chocolates, por exemplo, tem da filha do Combu, que é da Dona Nena, então tu faz a visitação, observa todo o processo de fabricação, no final tu pode comprar. Então também na Ilha do Combu é um dos pontos que eu também super indico de o visitante conhecer, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Se a pessoa for religiosa, né, tem a Basílica, né, Santuário de Nazaré. A Basílica Santuário de Nazaré, ela é de onde acontece o Círio de Nazaré, que é o mês de outubro, todo segundo domingo de outubro, é a maior procissão católica do mundo. É uma procissão que aglomera mais de 2 milhões de pessoas. Inclusive, a gente está aqui ansioso, aguardando essa posição, se vai ter Círio, se não vai... Porque nunca aconteceu na história, né? Enfim. E aí a gente está nessa ansiedade, porque o paraense, ele é muito religioso, muito católico, e o Círio é essa festividade da Nossa Senhora de Nazaré, que é padroeira do Pará. Então, quem tiver né, essa curiosidade, tem as missas diárias, acontecem diariamente, pode até participar das missas também na Basílica Santuário de Nazaré. A igreja, ela foi inspirada na Basílica de São Pedro, de Roma, e ela é muito bonita, né? Tem uma arquitetura muito bonita. Muito legal, muito bom. E para a gente já engatar que o nosso tempo está passando, é muita coisa para falar, um estado gigantesco, muita cultura, muita história culinária maravilhosa, muitos pontos turísticos. Para a gente fechar e passar para o interior, Odete, me fala um prato
você, pode ser do seu gosto. Um alimento, um prato, enfim, que não seja o açaí, vamos dizer assim, que você indica, fala, você foi para Belém, você foi para o Pará, coma esse prato. Então, como eu falei, a nossa gastronomia ela é muito rica, muito diversa. Então, eu vou falar mais de um, tá? Já falamos do açaí, que é uma fruta, mas vamos falar agora de uma comida muito peculiar, muito característica de Belém, do Pará, que é a maniçoba, que é como se fosse a nossa feijoada. Só que ela é feita da maniva, que é a folha da mandioca. Então, ela passa 7 dias cozinhando. A folha, ela é muito venenosa, então por isso tu tens que cozinhar por 7 dias. E é um prato servido no Sírio. Então, né, a festa, no almoço do Sírio, tem que ter maniçoba. Então, é um prato típico do almoço do Sírio. E esse é a maniçoba. Então, bem característico do Pará. O outro prato, que é o tacacá, que é como se fosse, né, poderia dizer que fosse uma sopa do caldo da mandioca, que é o tucupi, é um caldo amarelo, onde tu adiciona o camarão seco, tu adiciona o jambu. Quem nunca ouviu falar do jambu, ela é uma erva que adormece, né? Na hora que tu come, ela adormece o lábio, já tem, né, inclusive a cachaça de jambu também. Então, o tacacá, ele tem o jambu, o tucupi, o camarão seco e a goma, que é a goma da tapioca, né, diluída dentro do tucupi. Então, esse é um prato também típico do Pará. Tacacá, que super recomendo. Tacacá, maniçoba, açaí, os nossos peixes, enfim, tem tanta coisa. Se eu for falar, vai ser uma live só sobre a gastronomia. Os nossos peixes, que são muito nobres, né? Tem o filhote, tem o tambaqui, né? A costela de tambaqui assada, tem o filhote, tem o pirarucu. E aí a gente depois, quando eu vou falar de Santarém, mas já antecipando, o pirarucu, que é lá do oeste do estado, tem quem vai para a parte, tem a oportunidade de visitar o Alter do Chão, o Santarém, ele é muito consumido nessa região, ele fresco. Mas em Belém ele já é mais consumido ele salgado, que é como se fosse o nosso bacalhau. Ele é um peixe que ele tem um sabor muito comparado ao bacalhau. Então a gente chama que é o bacalhau paraense. Não, maravilhoso. É o que você falou. Daria para a gente fazer uma live só falando de Só de pratos, gastronomia. frutas, peixes. Uhum. Maravilhoso. Maravilhoso demais. Mas como o nosso tempo já está indo, a gente tem 10 minutinhos aqui para poder falar com calma, não tem como falar do Pará e não falar de culinária, de Belém, do Remo, que particularmente eu gosto muito. Depois eu vou até deixar para o final. Quero que você me fale se você é rei ou pá. Mas também, Odete, não dá para a gente deixar de falar. O carimbó, a gente acabou não falando tanto, que é uma dança tão importante, tão bonita, cultural aí do Pará, mas a gente não pode deixar de falar do Pará e deixar de falar de Alter do Chão, que é um destino conhecido internacionalmente, inclusive, né? Uhum. Inclusive, Gustavo, Alter do Chão, ele estava 20% das buscas do Google em 2019 apontavam para buscas de Alter do Chão, né, para o próximo destino de 2020. Infelizmente, com a pandemia, isso deu um banho de água fria, né, nesse destino. Mas é um destino, sim, muito procurado. Inclusive, eu diria que ele é muito mais procurado por estrangeiros do que pelo próprio brasileiro, infelizmente. Mas é um destino... Aqui, Odete, como muito destino aqui no Brasil, né? Como Sim. Muitos destinos incríveis no Brasil, ele é mais conhecido e procurado pelos estrangeiros do que pelos próprios brasileiros, né? Impressionante. Ele é um destino que não deixa a desejar em termos de natureza, de beleza, de cultura, de gastronomia, de muitos outros do Brasil. Ele, inclusive, é muito conhecido como o Caribe Amazônida, né? Porque pelo rio Tapajós, como eu falei, é um rio muito transparente, de águas mornas também. Então, a Ilha do Amor, que é aquela que você vê naquela imagem emblemática de Alter do Chão, ali também tem influência não é de maré, mas é de rio. Então, são 6 meses
enchendo, lá, em Belém são 6 meses, são 6 horas, né, que é a influência de maré, subindo e descendo. Lá não, são 6 meses subindo o rio e 6 meses descendo. Então, nós estamos agora no verão, mês de julho, já começa a descer o rio, né? Então, é o período que começa a surgir as praias. E as praias do rio Tapajós, e ela desce até dezembro. De janeiro a junho está subindo o rio e enche tudo, né? Mais de 5 metros também. E de julho a dezembro ela está secando, né? Então é o período que vai baixando, vai aparecendo as praias, e são praias de areias bem alvinhas, assim. Então são quilômetros e quilômetros de praia que tu pode percorrer aí na região né, de Santarém, Itaituba. E é um destino assim muito procurado hoje. Alter do Chão, ela é uma vila, que é um distrito de Santarém. A cidade é Santarém, como eu falei, tem, muitas cidades têm homônimos a Portugal. Então, Santarém é onde é a principal cidade do oeste do estado. Ela é ligada a Belém por via aérea, né, 1 hora de voo, ou direto para Brasília também, tem voo direto para Brasília, ou para Manaus. Então, ela fica bem no meio, entre Belém e Manaus. Então, tu percorre 1 hora para Santarém de Belém ou 1 hora para Manaus. Ou tu podes fazer de barco, que é um trajeto também que é muito procurado pelo turista, essa viagem de barco, que são 3 dias subindo, a partir de Belém, subindo o Amazonas. Tá? Então, são 3 dias, é uma experiência também única para o turista. Muitos deles estão, inclusive, preferindo fazer esse trajeto de barco, né, para conhecer essa experiência, do que pelo próprio avião. Né? Mas quem não tem essa oportunidade, não tem esse tempo, pega o avião 1 hora de voo. E em Santarém, que é banhado ali pelo Tapajós, né? Na frente é o encontro das águas do rio Tapajós com o rio Amazonas. Alter do Chão é um distrito, fica a cerca de 40 quilômetros de distância da sede. E é onde você tem diversos passeios, de onde, na verdade, parte diversos passeios. Eu diria para você conhecer a Amazônia como ela é. Então, você tem passeios que vai visitar a floresta amazônica, as florestas inundadas, as comunidades, enfim, todo modo de vida dessa outra região da Amazônia, que é diferente totalmente da região que você vê no litoral do Pará. Tá? É totalmente diferente, são realidades diferentes, são paisagens diferentes, são biomas diferentes, enfim. Então, é uma Amazônia diferente. Tá? E eu diria que é uma Amazônia que o turista quer ver, né? Que o brasileiro precisa conhecer esse modo de vida. Então, é um destino que eu super indico. Quem tiver a oportunidade, inclusive, eles já estão retornando às atividades, faz umas 2 semanas que começaram, né, a retornar às atividades, ainda estão se adaptando, né, adequando esses novos protocolos. Mas quem tiver a oportunidade, se não nesse momento, em 2021 ou final do ano, super indico que até dezembro é o período que tem praia. Depois começa a encher de novo o rio, tudo vai subindo de novo. Então as praias ficam totalmente inundadas. Se você quer praia de rio do Tapajós, você tem que visitar até dezembro. Depois já começa a encher. Não que você não deva visitar no período de cheia. É uma outra beleza. São as florestas inundadas, tá? Então é outra beleza. E é um destino que tu tens a oportunidade, né, de vivenciar esse modo de vida visitando as comunidades, o turismo de base comunitária, as comunidades ribeirinhas ali que estão muito preparadas para receber o turista. Exatamente. E isso que você falou é importante para o pessoal se programar. A Amazônia, né, os estados ali do norte, até mesmo Tocantins também tem isso, tem regiões de Tocantins muito próximas do Pará que tem essa influência das chuvas, então não tem 4 estações, a pessoa fala, tem 2, né? Então é legal para o pessoal se programar, saber o que quer, porque numa uma realidade muito diferente do outro Brasil, né? Do exatamente, Brasil, exatamente. Brasil. A pessoa vai buscar uma praia, às vezes está tudo cheio, né? E às vezes a pessoa quer passear de barco, vai passear de barco no meio das árvores ali, né? Aquela coisa maravilhosa na época das cheias, quer ver isso e acaba dando de cara com areia. Então é bom se programar, é bom ver, porque a Amazônia é isso. A Amazônia é um sistema muito complexo, é um bioma gigantesco, mas é maravilhoso e incrível.
ela é uma Amazônia dentro de várias ali no Pará, né? Nós temos diversas Amazônias ali, nós temos diversos biomas dentro do mesmo estado. Com certeza absoluta. Com certeza. Aliás, é isso que eu ia falar. O Brasil são vários países dentro do mesmo país, né? E o Pará, a Uhum. mesma coisa. O Pará tem vários países dentro de um estado, né? Que além de ser gigantesco, muitas culturas, muita geografia diversificada, né? É incrível demais. Esse estado é maravilhoso. Eu gosto muito do Pará. Inclusive, o Pela Amazônia, o canal Pela Amazônia, o blog Pela Amazônia, ele surgiu muito por isso, viu, Gustavo? Porque eu, enquanto paraense, eu trabalho com turismo dentro do estado e o que mais me doía é que o próprio paraense desconhece o estado, não só o brasileiro. O próprio paraense desconhece, imagina o brasileiro, né? Como tu falaste, tem gente que não sabe nem qual é a geografia, onde que está o Pará, não sabe qual é nem a capital. Né? Pensa que ainda vai andar por Belém tropeçando em Jacaré. Né? Ainda tem muito essa imagem. Então, são cidades. Belém é uma cidade, uma metrópole, né? Com mais de 2 milhões de habitantes. Então, é uma cidade grande. Santarém, que é o oeste, onde a gente está conversando, também tem quase 300 mil habitantes. Então, são cidades grandes com natureza estonteantes, né? Então, consegue harmonizar a natureza né, o fato de ser cidades grandes. E isso que você falou, Odete, é uma coisa impressionante, né? Eu tenho percebido muito, até trazendo numa escala muito menor. Eu já viajei muito por aí, sou mochileiro, e eu já fui em muitos lugares, por exemplo, vamos supor, uma cachoeira, uma cidadezinha tal, vamos dizer assim. E eu vou até a cidade base, para ir até esse lugar mais afastado, e eu pergunto para alguém informação sobre esse lugar. Escuta, como é que eu faço para chegar na cachoeira tal, no parque tal? E parque, e cachoeira. As pessoas que moram no lugar não sabem da existência dos pontos turísticos. Isso é impressionante, é uma coisa muito complicada. Então, por isso mesmo que a gente está fazendo esse Instagram serve para isso, e as lives também, porque como eu te falei, Odete, a gente quer mostrar o Brasil para o brasileiro, a gente quer despertar curiosidade, despertar vontade de viajar por aqui. É claro que é bom viajar pelo mundo inteiro, mas é bom também conhecer o seu quintal, a sua casa. Você precisa Até conhecer o seu porque é uma país, os tendência, idiomas. o primeiro destino a ser buscado pelo viajante brasileiro é o próprio Brasil. Então, nada mais oportuno de a gente conhecer o Brasil, nem que seja nesse momento virtual inicialmente, né? É um momento que o brasileiro está ainda dentro de casa, uma hora dessa tem muita gente em fugir dentro de casa, então é uma oportunidade de estar verificando oportunidades de viagem, destinos, para suas próximas férias. Infelizmente, ainda tem muita cultura, como eu falei, o próprio paraense desconhece o Pará e o próprio brasileiro desconhece o Brasil. Então, nada mais oportuno nessas lives aí, tá de parabéns também, eu tenho feito muito isso nesse intuito. É isso, a gente está trazendo informação, né, Odete? A gente está trazendo aqui informação de verdade, conteúdo relevante, tratando porque o pessoal precisa conhecer mais o próprio país, e não apenas dos pontos turísticos, mas sobre a fauna, sobre a flora, os biomas, como é que funciona. A Amazônia, muitas vezes, é o que a gente estava falando aqui, o pessoal não sabe que 6 meses chove, 6 meses é mais seco. Tem muitas variações, tem muitas coisas dentro do mesmo país. Eu quero agradecer a todo mundo que participou, gente, muito obrigado. Continuem assistindo. Quem não segue o Vivendo Mochilando, segue, porque sempre vai ter um convidado especial com muito conteúdo, com muita informação sobre o nosso país, sobre a nossa terra, que é tão linda e tão complexa, como foi hoje com a Odete, trazendo sobre esse estado maravilhoso. Eu gosto muito. Eu só estive uma vez no Pará, e pretendo voltar o mais breve possível para passear muito por aí. E, Odete, o nosso tempo já está no limite, infelizmente, como sempre, 1 hora ou 50 e tantos É minutos muito não são pouco. bastante para a gente falar tudo que a gente quer falar, mas eu queria te pedir uma coisa. Primeiro, me despedir com calma de você, para você deixar uma mensagem aqui para o pessoal. Te agradecer muito por ter aceitado esse convite, por ter aceito esse convite de bater esse papo com a gente. E me fala, rei ou pá? Leão? É o time do, eu falo brincando, é o Corinthians do Pará, é o Eu time sou a do ovelha povo. negra da família. É Olha, é a assim, sofredora. poxa, mas eu não ligo não, eu torço calada. Gustavo, eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, foi um prazer, muito obrigada aos participantes. Deixar a mensagem aqui que
venham para a Amazônia, abracem esse bioma que é lindo, tenham oportunidade. Quem visita a Amazônia não só faz um passeio, visita, né, compra uma experiência. Não é só um sonho, como muitas das vezes, a gente planeja, né, realizar um sonho. Mas é uma experiência. Você que visita a Amazônia, ou vai visitar a Amazônia, com certeza vai voltar outra pessoa. Porque você vivencia um modo que só a Amazônia tem. Só a Amazônia tem. Então, você consome produtos e cultura que só a Amazônia tem. Então, certamente você sairá da Amazônia com um outro olhar do Brasil e do que se vende a Amazônia lá fora. Exatamente. Você expande a sua mente, você aprende muito. Cultura, como eu falei, cultura, história, a gente foca aqui mais na natureza. Hoje a gente teve que expandir porque você falar do Pará, como eu disse, sem falar de culinária, não tem como. Se você citar alguns fatos históricos, não tem como. Você tem que falar. Mas a Amazônia realmente é impressionante. Não apenas no Pará, toda a Amazônia é maravilhosa, mas cada estado tem a sua singularidade, tem a sua característica, né? As suas particularidades. Ricardo aqui estava falando de Rondônia, por exemplo, que também é um outro espaço da Amazônia diferente, mas que é maravilhoso também. A gente já falou de Rondônia 2 vezes aqui com o projeto Apia, com a Amazônia Adventure. Falamos muito desse estado maravilhoso, como a gente está falando do Pará hoje. Então, gente, é isso. Vamos conhecer o nosso país, vamos conhecer a nossa terra, até porque é o que eu falo sempre. A gente não pode defender, a gente não pode amar, e a gente não pode lutar por aquilo que a gente não conhece. Então, não adianta ficar querendo ir para fora, tal. É legal viajar ao mundo, é maravilhoso, tem que conhecer mesmo. Mas o nosso país é tão bonito, é tão bacana, e tem tantos lugares com potencial turístico gigantesco, que não é explorado de uma maneira saudável e respeitosa com a natureza, exatamente por não ter interesse, não ter investimento, não ter as pessoas querendo participar. A nossa contagem regressiva começou. Pessoal, sigam pela Amazônia, acompanhem todos os conteúdos, é muita coisa. Esse estado do Pará maravilhoso. Obrigado a quem participou. Odete, muito obrigado. Obrigada, Gustavo. Eu depois vou disponibilizar o vídeo também lá no canal, tá? Do Pela Amazônia. Quem quiser rever ou indicar para os amigos, vai estar disponível lá. Boa noite, gente. Obrigada.